Essa videoaula tem o objetivo de aprendermos um pouco mais sobre a organização e o funcionamento das células, conhecer o modelo do DNA, o seu processo de autoduplicação e o significado dela na transmissão de caracteres. Então, vamos lá. Em 1590, os irmãos Jayce inventaram o microscópio. Em 1665, o físico e biólogo Robert Hooke analisou fatias de cortiça em um microscópio composto construído por ele. Esse aparelho conferiu um aumento de 270 vezes. Assim, ele observou compartimentos, os quais designou células. Cell em inglês, do latim cella, que significa câmara ou pequeno cômodo. Com a melhoria dos microscópios compostos, Robert Brown, em 1833, descobriu um elemento esférico no centro de uma célula, denominando-o núcleo. Ele recebeu o grande mérito considerando-o descobridor do núcleo celular, por justamente reconhecer o núcleo como componente fundamental das células. A palavra núcleo vem do grego nux, que significa semente. Brown, por analogia aos frutos, imaginou que o núcleo fosse a semente da célula. Em 1838, Shirley formulou o princípio de que todos os vegetais são constituídos de células. Em 1839, o anatomista e fisiologista alemão Theodor Schwann estendeu esse princípio para os animais. Assim foi estabelecida a teoria celular, que afirma que a célula é a menor unidade de vida. Mas o que é a célula? Bom, a célula é a menor unidade estrutural e funcional dos organismos. Unidade estrutural porque as células constituem os tecidos e os órgãos, e unidade funcional porque são capazes de exercer as funções básicas da vida, como metabolismo, produção de energia e reprodução. As células são classificadas em procariontes e eucariontes. Os procariontes surgiram muito antes dos eucariontes. Há datação de fósseis de procariontes de 3 bilhões de anos. Os eucariontes apareceram provavelmente há 1 bilhão de anos. Os procariontes são as células que não possuem envoltório nuclear, delimitando o material genético. Não possuem também organelas membranosas e citoesqueleto, de modo que não ocorre o transporte de vesículas envolvidas na entrada, que é conhecido como endocitose, e na saída, que é conhecido como exocitose, de substâncias. Um exemplo é as bactérias e as algas azuis. As células eucariontes possuem envoltório nuclear, formando o núcleo verdadeiro, o que protege o DNA do movimento do citoesqueleto. O citoplasma dos eucariontes, diferente daquele dos procariontes, é subdividido em compartimentos, aumentando a eficiência metabólica e permitindo que atinja um maior tamanho sem prejuízo das suas funções. Como exemplo, temos protozoários, fungos, plantas e animais. O núcleo é como se fosse o cérebro da célula. Ele geralmente é único e aproximadamente esférico. Ele também é o compartimento mais interno da célula, responsável pela regulação das reações químicas que ocorrem dentro da célula e pelo armazenamento das informações genéticas. Ele atua como central de comando das atividades celulares, controlando todas as funções das células. Como dito anteriormente, no núcleo encontramos o material genético como a programação de todo o quadro hereditário de um indivíduo. Todas as instruções para o funcionamento da célula estão escritas em códigos nas moléculas de DNA, que formam a cromatina. Quando uma célula se reproduz, as instruções são duplicadas e passadas para as células filhas. No núcleo, ocorre tanto a duplicação do DNA, imprescindível para a divisão celular, quanto a síntese do RNA,
ligada à produção de proteínas nos ribossomos. O núcleo é delimitado pelo envoltório nuclear, ou carioteca, constituído por duas membranas separadas pelo espaço perinuclear. Em vários pontos, as membranas fundem-se em esporos delimitados por complexos proteicos, os complexos de poros. Eles são constituídos por três conjuntos de anéis proteicos, filamentos citoplasmáticos, um transportador e uma cesta nuclear. Por eles, há o transporte de substâncias entre o núcleo e o citoplasma. A membrana externa do envoltório nuclear é contínua à do retículo endoplasmático e tem ribossomos associados. Essas organelas sintetizam proteínas transmembranas das membranas nucleares. A membrana interna é associada à cromatina e a lâmina nuclear, uma camada constituída principalmente pelos filamentos intermediários, lâminas A, B e C, arranjados em uma rede. A lâmina nuclear está envolvida na organização nuclear, na regulação do ciclo celular, na diferenciação e na expressão de genes, e na replicação e transcrição do DNA. Ela serve de suporte para as membranas do envoltório nuclear e para a cromatina. As lâminas separam-se durante a mitose, desintegrando o envoltório nuclear e reunindo-se quando a mitose termina, refazendo. Os núcleos de todas as células eucariotas possuem estrutura semelhante. São envoltos por uma membrana dupla, a carioteca, e contêm fios de cromatina e um ou mais corpos densos chamado nucleolos. Dentro do núcleo circula um fluido semelhante ao hialoplasma, denominado nucleoplasma. A carioteca, também conhecida como membrana nuclear, tem parede dupla e cheia de poros, que permitem a troca de material entre o núcleo e o citoplasma. Também temos o nucleoplasma, que é uma massa semilíquida que preenche o núcleo, sendo constituída por uma solução aquosa de proteínas, RNAs, nucleocídios, nucleotídeos, bases nitrogenadas e íons. A maioria das proteínas da matriz nuclear são enzimas envolvidas com a transcrição e com a duplicação do DNA. É no nucleoplasma onde se encontram os nucleolos e a cromatina. Dentro do núcleo também se encontram corpos em formatos esféricos denominados nucleolos. Eles são corpúsculos constituídos por RNA, ribossômico e proteínas, presente no núcleo interfásico. Ele pode ser único ou múltiplo, e é onde há a transcrição de RNA ribossômico e a montagem das subunidades ribossômicas. O papel principal do nucleolo é o de sintetizar RNAs ribossômicos e de formar os ribossomos. Os nucleolos são produzidos por regiões específicas de certos cromossomos, as quais são denominadas regiões organizadoras de nucleolos. A cromatina tem como instrução controlar quase todas as funções celulares. Na verdade, a cromatina é o conjunto dos cromossomos de uma célula. Enquanto os cromossomos são constituídos de uma única molécula de DNA associados à proteína. Essa organização é dinâmica, alterando-se de acordo com a fase do ciclo celular e com o grau de atividade. O núcleo celular contém a maioria do material genético da célula sob a fórmula de moléculas de DNA que estão organizadas em estruturas denominadas cromossomos. Como já falamos anteriormente, durante a maior parte do ciclo celular, os cromossomos estão organizados no complexo DNA-proteína, formando a cromatina. O cromossomo possui estruturas indispensáveis para a replicação do DNA
e as suas proteínas associadas. Em cada espécie animal ou vegetal, todas as células somáticas, ou seja, todas as células que formam o corpo, são formadas por um conjunto de cromossomos padrão e constante que se repete entre todos os indivíduos. Essa coleção de cromossomos própria de cada espécie é chamada cariótipo. Cario, que significa núcleo. Esse conjunto pode ser identificado pelo número, pelas formas e pelos tamanhos característicos. As células somáticas são diploides, 2N, cujo N se refere ao número de cromossomos, e as células germinativas ou sexuais são haploides, ou N. O cariótipo, de fato, é o quadro geral de cromossomos de uma célula diploide. Por exemplo, nós, da espécie humana, possuímos 46 cromossomos que são distribuídos aos pares, ou seja, N é igual a 23, exceto os cromossomos sexuais masculinos, onde há um cromossomo X e um Y. Cada par de cromossomos de um determinado tipo ou forma chamamos de um par homólogo, porque eles são iguais. Mas iguais em quê? Iguais no que se refere aos genes que transportam. O gene pode ser caracterizado como uma sequência de DNA necessária para a síntese de um ácido ribonucleico, o RNA, que levará à síntese de uma proteína. Existem cerca de 100.000 genes distribuídos nos 46 cromossomos da espécie humana. E os genes são responsáveis pelas características que possuímos. Por exemplo, existem genes para a cor dos olhos, para a altura, a espessura do cabelo. O genoma se refere ao conjunto completo de sequências do material genético de um organismo. Ele inclui a sequência de todos os cromossomos e qualquer DNA contido em organelas, através de uma complexa série de interações. Essa sequência é utilizada para produzir todas as proteínas do organismo no momento e local apropriado. Agora falaremos mais especificamente sobre o DNA. O DNA é uma molécula presente no núcleo das células de todos os seres vivos e que carrega toda a informação genética de um organismo, formado por uma fita dupla em forma de espiral, que é a dupla hélice, composta por nucleotídeos. Os nucleotídeos são moléculas compostas por uma pentose, uma molécula de ácido fosfórico e uma base nitrogenada. Hoje se sabe que essas duas cadeias polinucleotídicas são rigorosamente complementares. Portanto, se houver uma base nitrogenada do tipo adenina, que é o A, em uma das cadeias, haverá na outra cadeia, na mesma posição, uma timina, que é o T. Da mesma forma, se houver uma citosina, que é o C, em uma das cadeias, haverá uma guanina, que é o G, na posição correspondente da cadeia complementar. A replicação do DNA corresponde à duplicação do material genético, pois o DNA faz uma cópia de si mesmo. As duas fitas que constituem a molécula se separam e orientam a formação de cadeias complementares que se unirão a elas. O ciclo celular pode ser dividido em dois momentos: interfase e divisão celular, por exemplo, a mitose. A interfase, por sua vez, é a fase mais longa por apresentar a replicação do DNA e os intervalos antes e depois da duplicação do material genético. O DNA, que nas células eucariontes está localizado no núcleo, contém todas as informações genéticas de um ser, e o seu processo de duplicação é importante para o crescimento, reprodução e reparo celular. Antes que as células sejam formadas na divisão celular, o conteúdo da célula-mãe precisa passar
pela duplicação para ser distribuído. Para isso, com a replicação do DNA, é garantido que as células filhas receberão a mesma informação genética. Mas, enfim, como ocorre esse processo de replicação do DNA? Bom, o primeiro passo é descompactar essa estrutura pela ação da enzima DNA helicase, que reconhece a origem da replicação e atua quebrando as ligações de hidrogênio nas bases nitrogenadas. Conforme a atuação dessas enzimas, as fitas são separadas como se fosse um zíper abrindo. Assim surge uma estrutura em forma de Y, chamada de forquilha de replicação, o ponto de partida da duplicação, abrindo a dupla hélice. Conforme a desespiralização do DNA acontece, outras enzimas atuam, catalisando a síntese de duas novas sequências, utilizando as fitas mães como molde. Cada fita criada se une a uma fita original do DNA. Por isso, o processo é classificado como semi-conservativo. E assim, chegamos ao final da nossa videoaula.